Alô, pessoal, tudo bem? A advogada de Daniel Alves resolveu quebrar o silêncio e expôs o que, segundo ela, seriam mentiras ditas pelo neto, ex-jogador e apresentador, sobre o caso que envolve o atleta. Em um trecho forte, ela rebate acusações, questiona versões e joga luz sobre detalhes que muita gente não sabia. E não para por aí. Surgiu a dúvida que não quer calar. Será que foi Neymar quem pagou a fiança milionária de Daniel Alves? Há boatos, bastidores e movimentações que levantam suspeitas. E a gente te mostra o que já se sabe. Assista agora no Cortes para Todos os Gostos. Reflita e comente. Você acredita na versão da defesa? Ou acha que tem algo encoberto nessa história? Curta, comente, compartilhe com os amigos. Canal Cortes para Todos os Gostos. Vamos ao vídeo. Link sempre na descrição. É, mas ela tava querendo dinheiro mesmo? Sim, sim. Como assim? Na verdade, porque como é que acontece? Foi noticiado que ela, na verdade, não queria dinheiro. Mas isso é mentira. A mídia brasileira é mentirosa. Te falo sem medo de errar. Até porque é o seguinte, ela não queria dinheiro. Não queria dinheiro com 150 mil de multa. Todo o processo criminal, Júnior, todo. Não é só lá fora, não. Existe a indenização. Eu tenho aqui no Brasil casos de 300 mil, de 150 mil. Vai depender quem esteja do outro lado. Só que lá fora, se o Daniel quisesse fazer um acordo e acabar isso, ele tinha feito, não tinha acontecido nada disso. Só que Daniel sempre deixou claro, eu não cometi crime, eu não vou pagar. Tá entendendo? Se ele quisesse fazer um acordo, já tinha feito. Se ele tivesse pago ali, ele não estaria preso, ele não tinha ficado preso. Porque lá fora, basta pagar e acaba tudo. Quanto que ele teria que pagar? Eram uns 150 mil na época. Nossa. E ficou nisso aí. 150 mil euros? Euros. Ele teve as contas todas bloqueadas? Todas. E ele realmente estava sem dinheiro? Sim. Sim, sim. Zero, porque lá, de fato, eles cumprem. Não é como aqui. Zero bloquearam mesmo. todo o dinheiro da família? Todo. Tudo? O dinheiro... É verdade que o Neymar que pagou a fiança dele? Você me complica, né, Júnior? Oi? Não, Júnior, não, tô sabendo dessa história não, Júnior. Não, você só tava lá, pelo amor de Deus. História, não. Tô sabendo essa história, não. Você falou que eu podia perguntar tudo. Eu só não falei se eu ia falar tudo, né, Júnior? Seu sorriso responde. Não, mas eu gosto de sorrir, eu gosto de sorrir. Se ele tava sem dinheiro... Júnior, vamos passar. Tá. Você me complica. Não, então, ele tava sem dinheiro. Mas o que tem também se o Neymar pagou a fiança dele? Mas o pai dele deixou claro que até ali tudo bem, depois não. Você tem um amigo que vê que você tá sendo injustiçado, massacrado, arrebentado, tá na cadeia, você tem grana, o Neymar é igual dar uma bala dessa pro Então, cara. vamos lá. Mas vamos dizer o seguinte. Ele tava sem dinheiro, com as contas bloqueadas e já tava preso. A família... Mesma coisa, não tinha nada. E aí tava liso mesmo, Daniel Alves? Assim. Coitadinho. O jogador de futebol liso. Supostamente que... Assim, ó. O que eu sei, tá? Eu posso falar o que eu sei. É que realmente as contas dele da Europa estavam todas bloqueadas. Todas. Tá? E vamos falar, 1 milhão de euros, nós estamos falando de 7 milhões aqui no Brasil. Convertido vai dar bem mais, né? Até porque tem que fazer o intercâmbio, então não daria tempo de fazer isso de lá pra cá, se a família dele tivesse com dinheiro aqui, tá? Agora, se foi o Neymar pai ou o Neymar filho, eu não sei te dizer, de verdade. Eu não sei te dizer. Porém, os 200 mil euros que teve aquela história que foi para pagar a suposta vítima, que o próprio Neymar pai disse que ajudou sim. E ele tinha ajudado. Mas a fiança em si... Mas alguém pagou. Alguém pagou. Alguém pagou pro cara. Eu acho que foi o Neymar. Eu posso dizer, mas enfim. Alguém pagou. E acho que é uma atitude heróica. Acho que é uma atitude viril, é uma atitude de homem do Neymar. Você ajudar um amigo que tá sendo vilipendiado, arrebentado, massacrado. É a atitude, não queria falar de novo, oposta do Danilo Gentili. O Danilo Gentili era amigo do Otávio Mesquita. E o cara, na primeira ocasião, pra ele se safar, pra dar uma de protetor de mulheres abusadas, olha só, ele empurra uma falsa... Ele empurra ela... Agora que o Danilo Gentili não vem no Redcast Ele empurra mais. ela para uma falsa denúncia. Não, as pessoas estão lá... Eu pedi seguidor por causa disso. Você está atacando o Danilo Gentili, ele fez tudo por ela. O problema é esse. Ele fez tudo, o que as pessoas não entendem, que o Danilo Gentili fez tudo por uma mulher ou histérica, ou oportunista, ou as duas coisas, que estava tentando destruir
a vida de um homem e ele viu a cena. Ele promoveu a cena como tantas outras. E ele ajudou ela a destruir um homem que até ontem era amigo dele. Ou conhecido, sei lá. Agora tá na moda falar que o Otávio Mesquita era chato. Eu acho ele meio chato. Mas ele é boa pessoa, ele é bom caráter. Eu conheço ele, conheço o filho dele. Falar que o cara é um estuprador, assim, só pra você se safar do meio midiático é horrível, entendeu? E o Neymar fez o contrário. Foi lá, anonimamente, ou nem tanto assim, foi lá e pagou a fiança do cara que tava sendo massacrado. A mulher ela falou, então, que não queria dinheiro pra mídia, mas ela queria dinheiro do processo. Não, na verdade, ela nunca falou pra mim, falou com a mídia, nunca. Nunca falou com a mídia. Essa história de que, primeiro, ela não queria dinheiro e, segundo, que ela não queria ficar famosa. Eu acho que, de repente, famosa ela ficou. Porque ela é conhecida por todos em então, Barcelona. Quem viu o vídeo, tem um vídeo dela que ela fala assim... Será que ela vai pra fazenda agora? Ela quer... pode ser que sim, que o Brasil adora. Ela quer mas tirar... isso é horroroso. Então, ela quer tirar a vida dela da sarjeta. Ela quer resolver a vida dela. Neymar também? A Nájila. A Nájila foi cogitada pra fazer... Isso é patético. Você pegar uma mulher que faz uma falsa acusação... Ela não vai pra fazenda, de denúncia caluniosa e colocar ela no ela reality não vai show. pra fazenda, não. Mas aí Você vira, não, o estuprador vai virar astro de reality show? Não. Agora, a falsa denunciadora vira. Pelo então, amor de Deus, o caso é que ela falou... No vídeo dela, ela fala assim que nós queremos ficar ricas e famosas. Aí a amiga dela fala assim... não, aí ela fala, eu não quero ficar famosa, só rica. Então, a gente precisa de algum jeito, né? E aí ela tá falando do caso do processo. Síndrome Mari Ferrer, né? Mas era isso que eu ia falar. Mariana Ferrer. Nós temos uma lei que é uma aberração por ter o nome dela. E que foi feita no governo de direita. Isso é que é interessante. É. As pessoas de direita, conservadores ou liberais, não percebem. Quando fala pauta de defesa da mulher, os caras ficam assim... Eu não posso ir contra. Não posso ir contra. Ah, é uma falsa denunciadora. É uma falsa denúncia. É uma calúnia de estupro, de agressão sexual. O nome dela. Mas eu já te falei, o Bolsonaro não é conservador. Ele é um mangina aprovador de lei feminista. Pois é, ele não vê as coisas passando por ele. Entendeu? É complicado isso. Eu sou muito amigo do Magno Malta. Ele tá com um projeto de lei pra acabar com a lei de alienação parental. Eu acho que a lei tem problemas. Não, aí eu acho que a lei tem problemas. Ela pode ser reformulada, mas acabar com a lei, eu acho acabar não. Então tem que acabar com o nome Mariana Ferrer. Exatamente. Maria da Penha. Tem várias leis complicadas. Tem que tirar o nome Maria da Penha, porque é uma aberração a Maria da Penha e a Mariana Ferrer. Agora, alienação, não. Quantos pais aí são injustiçados? Não, aí também é demais. Vou fazer o advogado. O argumento seria que a lei protege homens realmente abusadores que tiram a guarda de mulheres. Que loucura! Eu duvido na que isso prática, seja uma constante. Não. Duvido que isso seja uma constante. Na prática isso aí não existe, não. Isso é teoria. Isso é teoria. Na prática é totalmente diferente. Eu conheço gente que sofreu alienação parental. E não são poucas pessoas. Sim. Alienação parental depois do divórcio ali, cara, é a regra, não é exceção. Você fica a regra. Você fica ressentido. Começa aí pra depois vir pra cá, tá? O remorso, a raiva, o ressentimento, o ódio que você tem pelo cônjuge... É sempre só aparecer um cara com uma namorada nova. Seu pai é um canalha. Acabou. A minha mãe... Só aparecer com uma namorada nova, aparece com uma novinha ali. Meu pai já morreu. O cara postou um vídeo com as novinhas lá, a mulher botou fogo na loja dele. Isso é normal, é o comum. Você viu isso? Que a mulher botou fogo na empresa do cara, na casa, junto? Não sei se é normal botar fogo. Vai falar mal de homem depois que separa, é o normal. E você fica com o filho. Então, o filho é o repositário daquele ressentimento. A mulher botou fogo na própria casa, no carro e na loja do cara. Tudo isso por causa de vingança. Imagina o que ela não vai fazer com a reputação desse cara. Mas se o cara larga por outra, aí acabou. Mesmo. Acabou. Então, Adriles, precisamos de você. Teve 2 caras assim que me deixaram bem putos nessa época. Um deles é o Thiago Leifert. Ai, me ajuda. Thiago Leifert e o Neto. Ai, pelo amor de Deus. Não, assim, o Thiago Leifert, ele acabou com o programa. Prejudicou o sócio dele. O Eduardo Simblano. Então, conheço o Eduardo. O Eduardo tomou um prejuízo de mais de 1 milhão. Sim. Sem contar a reputação do cara. Que exato, não é tudo que dinheiro compensa, né? Exato. E o Neto ainda jogou tudo isso no programa na TV. Não dá pra pedir pra pelo menos os caras... Aí é que tá. Saiu a condenação na primeira instância. Todo mundo condenou o cara. Que foi o caso do Thiago Leifert, foi o caso do Neto e tal. Exato. E assim... Saiu agora a anulação do processo, eles ficaram quietos, velho. Não falaram nada. Mas assim, ó, o Daniel contratou advogados, tá? Nessa parte de indenização. E eles estão notificando todo mundo. Todos. Todos mesmo? Todos. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Todos. Todos. Os programas também. Todos. Acredito que eles fiquem bem caladinhos agora também. Mas o Eduardo Semblano, conheço ele, tá? Conheci depois disso. Que ele me mandou uma mensagem e falou assim, aconteceu isso comigo. Eu queria tirar umas dúvidas com você. Eu falei, tirar dúvidas eu não
consigo, mas até porque não me cabe. Aí depois eu vi, ele é gente boa, converso bastante, hoje ele é meu amigo. E quando ele falou, eu fui e mostrei algumas coisas pra ele, que ele falou, cara, eu sempre soube disso. Eu falei, Eduardo, só que parabéns pela sua coragem. Ele foi corajoso, o Tite foi corajoso. Também. Verdade, o Tite. O Tite tava no Flamengo, tinha acabado de chegar. Verdade. E aí, do nada, o Tite é treinador do Flamengo, os caras falando do Daniel Alves, só porque o Daniel Alves tava com ele na seleção. E quem conhece o Daniel sabe que ele seria incapaz. Você conheceu o Daniel pessoalmente, quando ele saiu da prisão, que a gente tava na casa dele, você começa a observar, né? Então, engraçado que eu fiz um podcast com um cara, que eu tava falando do Daniel Alves, e ele falou que o Daniel Alves era um lixo. Que quem sabe, quem conhecia o Daniel Alves sabia que ele era um lixo. Falou exatamente o contrário. Mas por que um lixo? Ele falou que o cara pegava a mulher mesmo, tava nem aí, e era isso. Tratava as mulheres mal. Mas esse cara que falou isso não tem um egozinho meio baixo, Talvez. não? Talvez. Sempre observe quem está falando de quem, né? Sim. Mas então, no caso do Eduardo, que é o Fui Clear, né? Eu chamo ele assim. Foi Clear, isso. O Clear, cara, acabou com o meu programa. Eu fiquei bravo por causa disso. Acabou com o meu programa por causa do Daniel Alves, cara. Thiago Leifert, porque o cara deu uma declaração. Ele só falou uma vez, porque ele perguntou. Se o Thiago Leifert ficasse quieto, tinha o 3 na área até hoje. Verdade. Entendeu? Eu tava assistindo lá, todo dia, 11 horas da manhã, tava passando o 3 na área. Mas o Thiago Leifert foi querer lacrar, encheu o saco. Exato. E depois, o Neto fez, o que o Neto fez foi na TV, né? Olha, o Neto eu recebi, que eu falei, como é que esse homem faz um programa de televisão? Como é que ainda tem pessoas assistindo essa aberração? Porque o homem, ele, assim, com todo respeito, mas a figura dele falando ali, ele sim é um machista. Você observa que ele quer lacrar num assunto tão sério. Eu não sei se ele tem filhos, ou se ele tem filha. Tem. Tem, então ele não deveria estar desse jeito, até porque pode acontecer com qualquer um. Não, e aí? Tudo bem. Eles foram lá, saiu a sentença, detonaram o Daniel Alves, certo? Detonaram o Daniel Alves. Mas aí, porque tinha a sentença, saiu a decisão e tudo mais, certo? Mas agora saiu a anulação. E aí, que eles não vão falar nada? Não é verdade? Se os caras... porque a gente falou baseado no que tava na mídia, na decisão da justiça. Mas também tá na mídia isso. Então, agora tá na mídia também. E aí? Eu tô esperando até hoje o Thiago Leifert fazer uma live falando do Daniel Alves e o Neto também pedir desculpa. Não vão falar não, porque isso não dá ibope. Mais fácil falar que... Isso é normal, tá? Não é só o Daniel Alves, não. O homem, de fato, quando acontece a anulação ou a absolvição, ninguém fala. Olha o Vitor Bonato aí. Ele tá tentando limpar a imagem dele, sabe? O Daniel Alves pode pedir uma indenização financeira? Sim. Financeira? Sim. Porque olha o que você está falando sobre uma pessoa. Existe a lei da imprensa. A lei da imprensa, ela tem que ser respeitada. Ela não foi respeitada. Por que eu consigo calar a boca de muita gente? Porque as pessoas não sabem nem o limite que você tem para passar essa informação aqui. Você acha que pode falar tudo? Você não pode falar tudo. Você não pode falar tudo. Você tem um limite. Só que a galera aqui no Brasil acha que não. Mas a lei da imprensa, já fez uma leitura na lei de imprensa? Para entender? Já passaram do limite há muito tempo. É por isso que as indenizações são altíssimas e ganham, tá? Com muita tranquilidade. Muita gente. Você vai ver muita coisa ainda aí, viu? Você vê muita coisa ainda aí. Demora quanto tempo tudo isso? 1 ano? Não acredito que sim, ou então menos. Menos? Ou menos. É só começar a botar no Google aí e começarem a pesquisar, que é aberto, né? É aberto. Começarem a ver aí que o negócio vai estreitar pra muita gente. Tá na hora, né? Já passou da hora, né? Tem que ter o limite. Entendi. Se não veio por bem, vai por mal. Claro. Entendi. A fofoca, ela tem um limite. Só que as pessoas não acham que não. Tipo o Léo Dias, né? Pode tudo, né? O Léo Dias tá demais também, né? É complicado. Colocou, é bem complicado. Colocou uma mulher que se dizia... Não, que eu tava lá na festa do Neymar, sou garota de programa. Foi, eu vi isso. E aí, depois, gente, nós tivemos um equívoco. O pai do Neymar... Olha que engraçado, você falou isso, eu lembrei agora de grandes apresentadores. Deolane foi presa. Não, acabou de sair. Mas nem verificaram se a informação era verdadeira. Mas já colocaram na mídia. Aí você vê a mentira.
Eles querem... O primeiro que tem que dar. Eu tenho que dar a notícia. Então, meu site vai estar lá em cima, em primeiro. Eles não checam antes. Você tá entendendo que não existe credibilidade no jornal brasileiro? Não tem como. Júnior, não existe. E te falo, viu? Por exemplo, o Fantástico. Eu tava lá na Europa, e aí a gente... Porque o fuso horário, né? E aí a família Daniel falando, passou no Fantástico isso. Eu, não, manda pra mim. Como? Isso é mentira! Aí eu falei, a senhora viu isso? Eu falei, galera, vocês viram isso? Falou com o pessoal, vocês viram isso? Não, mas eles deram uma notícia que não existia ali. Tá entendendo? Que notícia? Várias do Daniel. Várias. Então, assim, tava muito solto. Se você não tem uma assessoria de imprensa, fica muito solto. Por exemplo, você falou meu nome. Eu não soube. Isso eu vou reclamar com a minha assessoria de imprensa. Você tem uma assessoria? Sim. Desculpa aí, gente. É necessário. Porque o cara tá dizendo que a doutora Graça Pichei, cala a boca dele aí. Vai calar a boquinha dele aí. Não vem falar do meu cliente. O legal é que... Por que eu falei tanto do caso do Daniel Alves? Primeiro porque tem um negócio do... A gente já trata aqui de vários casos de falsa acusação. A gente falou do caso da Ana Hickman com o Alexandre Correia. No caso da falsa acusação de dinheiro, que envolve um monte de treta. Entendeu? Legal. Aí tem um negócio do boletim de ocorrência que foi registrado com base num exame de corpo de delito, que o exame de corpo de delito também informa uma coisa e as pessoas estão entendendo que, na verdade, ele agrediu ela e tal. Enfim, sobre tudo isso. Aí tem vários casos, né? O caso da Cintia Chagas, são casos mais midiáticos. Exato. Eu já trouxe aqui também pessoas que passaram por isso e tal. Legal. Então a gente trata bastante desse assunto. No caso do Daniel Alves tem um fator mais importante, né? Que além de tudo, ele ser jogador de futebol, muito conhecido, muito famoso. Meu sócio era amigo dele, né? Já na época. E aí, quando aconteceu, as pessoas caíram matando. No meu sócio, em mim, no meu programa. Tipo, caíram matando. Porque era aquela coisa do... Tipo assim, tá vendo aí, ó? E aí eu recebi um monte de xingamento também no Instagram e tal. Porque a gente já tinha comentado a respeito de um dia entrevistá-lo lá em Barcelona e tal. Mas só isso. Antes da polêmica. Estourou a polêmica, deu essa merda aí. Então, aí eu comentei bastante mesmo, assim, no caso do... Inclusive, ganhei bastante dinheiro também. Legal. Por causa do Daniel Alves. Entendeu como é fácil falar do Daniel? Ele tem muito público, né? Muito público. E lá em Barcelona, eu te digo, eu fiquei bastante impressionada. Nunca tinha visto aquilo. Eu esperava, no mínimo, o Brasil acolher ele, sabe? Você vê outro país, e ele é considerado lá o príncipe de Barcelona. E aqui o cara lá nasceu, né? Numa cidade lá da Bahia. Isso, Juazeiro da Bahia. Em Juazeiro. E aí, removeram a estátua do cara. Ridículo, né? Mas por quê? Picharam, né? Primeiro e depois removeram. Exato, mas por quê? Porque você acabou com a reputação de um homem. Quem um abusador. Um abusador. Mas sempre alguém querendo lacrar em cima de uma pauta que se diz a pessoa feminista, né? E querendo lacrar em cima de uma pauta tão séria. Eu bati boca com um vereador na Bahia, no Instagram, e falei, toma vergonha. Você tira uma foto abraçando o cara, e agora você tá chamando ele de abusador, e você coloca essa foto pra dizer que ele foi condenado. Então, assim, você vê a aberração. Mas é que eu tô te dizendo, as pessoas querem lacrar.